Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa então, dentro desse bloco, resolução de questões. Vou resolver com vocês aí questões da ESAF e também tem questão da Consuplan. Na verdade é o contrário, no singular, porque é uma questão da ESAF que a gente tem prevista para esse bloco e duas questões da Consuplan. Já tentou fazer aí? Então bora lá, hein? Quero ver se você tá bom mesmo nessa parada. Moçada, essa questãozinha que tá aí, prova aplicada para o concurso de auditor fiscal da Receita. Na época, organizado pela ESAF, tudo bem, a ESAF já é hoje uma senhora falecida, né? Já que ela não está mais organizando aí alguns concursos. Mas a questão em si ela é interessante para o assunto que a gente está trabalhando. Então, bora lá. A questão fala que a função bijetora, dada por f de x igual a x mais 1 sobre x menos 2, possui domínio no conjunto dos números reais, exceto o número 2, ou seja, r menos 2. Isso aqui já está claro para vocês? Por que ela tem domínio nesse conjunto aqui daqui? O domínio dessa função é o conjunto dos reais sem o 2, justamente porque a gente tem que ter a garantia de que esse denominador que está aqui seja diferente de zero, né? Então ele meio que já trouxe isso, apesar de que a gente às vezes é que tem que correr atrás dessa informação. Mas aqui eles já tinham trazido isso, olha, deixando indicado que o x menos 2 tinha que ser diferente de zero, e que, consequentemente, o x teria que ser diferente de 2. Então, por isso, então, que a gente disse que o domínio é o conjunto dos reais, só que sem o número 2. Já o conjunto imagem é o conjunto dos reais menos o 1. Ainda não dá para vocês entenderem direitinho por que o conjunto imagem é esse. Mas no final aí, na hora que a gente resolver a questão e chegar ao que ele está pedindo, vocês vão conseguir entender melhor por que ele está colocando isso. Mas ele já deixou avisado que o conjunto imagem vai ser o conjunto dos reais menos o número 1. Desse modo, disse que a função f de x é uma função que vai de r menos 2, que é o seu domínio, em r menos 1, que é o seu conjunto imagem. Com isso, a função inversa de f, denotada por f a menos 1, é definida como, e aí vem aqui então essas alternativas, ok? Bem, o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte. Ele fala que a função f a menos 1 é a função inversa. Se a função f a menos 1 é a função inversa, e se a sua função f vai de r menos 2 em r menos 1, a função inversa tem que ir de quem em quem? A função inversa tem que ir de r menos 1 em r menos 2. Ok? Então significa que a letra C e a letra E, elas já estão completamente fora de cogitação de ser nosso gabarito por conta do conjunto que eles colocam para a gente aqui como sendo o domínio e a imagem da função inversa. Então, repetindo, se a função f vai de r menos 2 em r menos 1, a inversa faz o caminho inverso, ou seja, ela vai de r menos 1 em r menos 2. Então, a letra C já está fora e a letra E já está fora, ok? Moçada, só reparem, só uma leitura direta do enunciado, né? E o mínimo de conhecimento sobre função inversa já me fez descartar duas alternativas. E vamos combinar que numa prova importante, por exemplo, como uma prova de Receita Federal, até que se você tivesse que chutar, né, a sua chance de chute já melhoraria. Então você tem duas alternativas aqui que são sem chance de serem nosso gabarito. Mas vamos lá, porque chutar não é com a gente não. Vamos pegar para pegar, vamos pegar para fazer. A minha função então é essa aqui, né? Olha, f de x igual a x mais 1 sobre x menos 2, que eu vou deixar indicada como se fosse y igual a x mais 1 sobre x menos 2. Perfeito? Se eu quero calcular a função inversa, o nosso combinado então é, para chegar na função inversa, você vai literalmente inverter. O que é y vira x. E o que é x vira y. Ok? Então vai ficar assim, olha, x, y e y. Então eu vou ter aqui x igual a y mais 1 sobre y menos 2. Pega esse y menos 2 e passa para cá multiplicando. Daí então eu vou ter x que multiplica y menos 2 igual a y mais 1.
Aplica a distributiva, multiplicando então o x pelo y e o x pelo menos 2. X vezes y, x vezes menos 2. X vezes y vai ter que dar xy. X vezes menos 2 vai ter que dar menos 2x. Então eu passo a ter xy menos 2x, que tem que ser igual a y mais 1. Ali, como eu quero descobrir o valor do y, ou como eu quero isolar o y, vou pegar o y que está no segundo membro e vou mandar para o primeiro, e o menos 2x que está no primeiro membro eu vou mandar para o segundo. Então, ó, esse y pulou para cá e o menos 2x veio para cá. Passamos a ter, portanto, isso daqui, ó, xy menos o y tem que ficar igual a 2x mais 1. Xy menos y igual a 2x mais 1, vou colocar o y em evidência, então eu vou passar a ter y que multiplica x menos 1 igual a 2x mais 1. E com isso, eu passo a ter y igual a 2x mais 1 sobre x menos 1, ok? Então deixa eu só dar uma conferida aqui nas contas para ver se ficou tudo certinho. Xy mais 1 e y menos 2. Passou multiplicando xy menos 2x. Perfeito, igual a y mais 1. Passo y para frente, menos y, passo menos 2x para trás, 2x. Y que multiplica x menos 1, igual a 2x mais 1. Y então igual a 2x mais 1 sobre x menos 1, perfeito. Essa é a minha função y, que é a minha função inversa, né? Então eu tenho aqui, olha, f a menos 1 de x, que vai ter que ser 2x mais 1 sobre x menos 1. Bem, 2x mais 1 sobre x menos 1, meu gabarito correto está indicado aqui, olha, lá na letra A. Essa passa a ser minha função inversa, ok? E conforme ele mesmo já tinha antecipado, ou conforme a gente mesmo já tinha percebido, ela teria que ir de R-1 em R-2. Agora está claro para vocês por que ela vai de R-1? Olha, essa função que ela vai de R-1, R-1 é o domínio dela. Está claro para vocês por que o domínio dessa função é o conjunto dos reais sem 1? Porque agora a gente viu que esse denominador aqui, ele não pode ser igual a zero, né? Então eu precisaria que o x menos 1 fosse diferente de zero. E aí se o x menos 1 for diferente de zero, é porque o x tem que ser diferente de 1. Por isso então que lá no início, ele já tinha deixado avisado que o conjunto imagem da função f seria esse. Por quê? Porque ele sabia que a inversa teria domínio como se fosse o R-1. E aí esse conjunto, que é o domínio da inversa, passa a ser a imagem da função f, ok? Letra B fica fora porque ele trocou, né? Deixou lá em cima 2x menos 1 e embaixo x mais 1. Então ele fez uma troca aqui dos sinais. Então a letra B está fora. E a letra C, x menos 2 sobre x mais 1, que tem nada a ver com o que a gente acabou encontrando aqui, certo? Então o gabarito correto para essa acabou sendo letra A, conforme consta para vocês aí. Bora para a próxima? Vem comigo, agora vamos dar uma passeada em algumas da Consuplan. Olha essa que está aí, que foi prova para concurso do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, prova aplicada em janeiro de 2016 pela banca Consuplan. Analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então a primeira é o seguinte: para a função f, que vai de n em n, definida por f de x igual a x mais 1, o conjunto imagem é tal que a imagem de f é o conjunto n asterisco. Então vamos por partes, para a gente não se confundir. O negócio é o seguinte: primeiro, está aqui, olha, uma função f de x igual a x mais 1. De maneira geral, essa função que está aqui é uma função real que a gente fala. Não tem nenhum tipo de restrição ali para a expressão x mais 1, né? Num primeiro momento, eu poderia atribuir qualquer valor que eu quisesse para x. Só que aqui ele cria uma situação que é o seguinte: a minha função f, ela vai de n em n. Então é de natural em natural. E qual que é o conjunto dos números naturais? Quais são os elementos que compõem o conjunto dos números naturais? Lembre-se, o conjunto dos números naturais é esse que está aqui, olha. 0, 1, 2, 3, 4, 5... Então, no conjunto dos números naturais,
Eu só coloco números inteiros positivos, podendo incluir também o zero. Então, no conjunto dos naturais, não entram decimais, não entram negativos, não entram raízes, só os números literalmente naturais. Então, se eu fosse calcular aqui, vou deixar indicado, ó, minha função f, que vai de n em n. E aí a expressão dessa minha função f é essa aqui, olha, f de x igual a x mais 1. Então aqui, vamos calcular o que seria o conjunto imagem dessa minha função. Então vou colocar aqui, olha, os valores de x e os valores que eu teria para f de x, ou seja, para y. Primeiro natural que a gente tem é o zero. Então se o x for zero, o f de x vai ser o quê? Vai ser 0 mais 1, ou seja, 1. Se o meu x for 1, o meu f de x vai ser o quê? Vai ser o 1 mais 1, ou seja, 2. Se o meu x for 2, meu f de x vai ser 3. Se o meu x for 3, meu f de x vai ser 4. E assim a gente segue. Então o que vocês vão perceber é que a imagem, conjunto imagem não é o conjunto formado pelos valores de y. O meu conjunto imagem, ele começa a ser construído a partir de qual número? A partir do número 1. Tem como algum valor natural gerar para mim um f de x igual a 0? Não tem. Eu só teria o f de x igual a 0 se o meu x fosse quanto? Se o meu x fosse menos 1, mas esse x igual a menos 1 não faz parte do domínio. Então a conclusão que a gente vai chegar é que essa primeira afirmativa ela é uma afirmativa verdadeira. Para essa função, nesse caso especificamente definida de natural em natural, a imagem dessa função vai ser o n asterisco. O que é o asterisco? O asterisco é a indicação de que o zero está excluído. E de fato, o meu conjunto imagem, como ele começa a partir do 1, é como se eu tivesse aqui, olha, a indicação, ó, o meu conjunto imagem é esse aqui, olha, é o 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Ou seja, o meu conjunto imagem é exatamente o meu n asterisco, ok? Então, a primeira afirmativa é verdadeira, e aí com isso, minha letra D e minha letra E já estão descartadas. Perfeito? Segunda afirmativa diz que o domínio da função f que vai de R em R. Então aqui voltamos para a situação padrão, que é trabalhar com a função que vai de R em R, certo? Definida por f de x igual a raiz de 3 menos x. Então o domínio dessa função vai ser esse conjunto aqui, x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser um número menor do que 3. Domínio da função, o domínio tem a ver com os valores de x. Então a gente sabe, aí aqui tem que ficar ligado, por quê? Quando a minha função é desse tipo, ou seja, quando a minha função tem um radical, f de x igual a raiz de 3 menos x. Como essa minha função aqui tem radical, a gente sabe que dentro do conjunto dos reais, por isso que é importante essa definição aqui, dentro do conjunto dos reais, a gente não pode ter raiz com índice par e radicando negativo. Quando a gente está trabalhando dentro do conjunto dos reais, a gente sempre deixa indicado que o radicando, quando o expoente é par, tem que ser um número o quê? Maior ou igual a 0. Então aqui eu precisaria que você deixasse indicado para mim que o domínio vai ser esse, olha. Ali, onde eu tenho 3 menos x, o número que está ali dentro, 3 menos x, tem que ser um número o quê? Tem que ser um número maior ou igual a 0. Só assim que eu vou conseguir fazer com que aquela raiz ali tenha uma imagem, né? Tenha um valor e, consequentemente, que aquilo que está ali gere uma imagem. Então, se 3 menos x tem que ser maior ou igual a 0, é porque, então, o menos x teria que ser maior ou igual ao menos 3, certo? Porque aí esse 3 passa para cá trocando o sinal. Então eu passo a ter menos x maior ou igual a menos 3. E aí, se eu for multiplicar isso aqui por menos 1, eu passo a ter x menor ou igual a 3. Ok? X menor ou igual a 3. O que faz então com que essa segunda afirmativa seja falsa. Porque aí a segunda diz para mim que o x teria que ser menor do que 3, né?
E não necessariamente só menor do que 3, tem que ser menor ou igual a 3. Tranquilo? Então, deixando indicado, o domínio seria esse, olha, x pertence aos reais, tal que o seu x tem que ser um número menor ou igual a 3. Ok? Maravilha. Então, ó, com isso, letra C está fora. Beleza? Vamos para a última afirmativa desse enunciado, que vem dizendo o seguinte: dada a função f, que vai de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, seu domínio é tal que o domínio de f é o conjunto dos números reais. E aí a gente vai perceber que isso aqui está correto. Quando eu falo de domínio, eu estou falando dos valores de x. Moçada, uma expressão como essa, ela não traz para mim qualquer tipo de restrição. Isso aqui é uma função polinomial que a gente fala, né? Então eu não tenho aqui um valor de x que eu não possa utilizar. Seria diferente se eu colocasse isso, olha, 1 sobre aquilo ali. Aí eu precisaria ter a garantia, por exemplo, que isso aqui é diferente de zero. Seria diferente se eu colocasse isso aqui, olha, raiz quadrada daquilo ali. Porque aí eu precisaria garantir que isso aqui teria que ser o quê? Maior ou igual a zero. Agora, do jeito que foi colocado, essa função que está aqui, ela não traz nenhum ponto em que eu tenha que analisar alguma restrição. Função polinomial. Se é uma função polinomial, significa então que o seu domínio realmente é o conjunto dos números reais. Ou seja, você pode colocar aqui qualquer valor de x que você vai conseguir encontrar uma imagem para qualquer x que você colocar ali. Qualquer x permite que você faça o cálculo de x ao quadrado menos 4x mais 4. Ok? Aqui eu reforço com vocês. Olha, aqui, por exemplo, a gente teve restrição porque não é qualquer x que me permite cálculo aqui. Se eu pegasse um x igual a 5, por exemplo, reparem, 3 menos 5 daria menos 2, e aí eu teria que calcular a raiz de menos 2. Pô, mas isso aí não existe, então esse cara não pode fazer parte do meu domínio, tá vendo? Eu já tenho restrição. Agora, do jeito que foi colocado aqui, tá perfeito, ok? Essa que tá aqui é verdadeira, e aí com isso, meu gabarito correto acaba sendo a letra A, ok? A sequência correta é essa que tá aí, VFV. Letra B tá fora, tranquilo? Então aqui, tá feita essa, questãozinha interessante, confirmação do gabarito para vocês. Vamos fazer mais uma dentro desse bloco, também da Consuplan. Vejam, foi prova para cargo de analista de gestão, concurso da CBTU, prova específica para cargo de advogado. Pois é, a gente sabe que na maioria dos concursos que são de cargos específicos, né, igual por exemplo para advogado, médicos, para algumas provas a gente não tem, né, o raciocínio lógico é matemática, mas nesse aí teve. Então o cara que foi fazer prova aí para cargo de advogado da CBTU, Consuplan, enfiou essa aí. Sejam f de x igual a 4x mais 3 e f de g de x igual a 8x menos 13. O valor de x para f de x igual a g de x é, e aí vem aqui então essas alternativas, ok? O que ele quer então é o valor de x que torna essas duas funções iguais, e ele fala que esse valor de x vai ter que ser um número natural, vai ter que ser um número inteiro negativo, vai ter que ser um racional positivo, um racional negativo e por aí vai. Então bora lá. Moçada, vem comigo e me ajuda. Tenho aqui a minha função f de x, certo? E aí eu vou ter aqui a minha função f de g de x. O que é a função f de g de x? A função f de g de x é aquela função que pede para que lá na função f, eu substitua o x pelo g de x. Não é isso? Então vamos lá, vem comigo. Lembrando que isso aqui é a notação de uma função composta e que eu poderia ter trazido essa notação assim também, olha, como f bola g de x, certo? Ok. Vamos calcular o que seria então f do g de x. F de g de x. Vou lá na minha função f de x e vou trocar o x de lá por g de x. Então o que é o f do g de x? Acaba sendo 4 vezes g de x somado com 3. Perfeito? Esse é o meu f de g de x. F de g de x, trocar o x pelo g de x.
Bem, só que aí ele diz para mim que esse f de g de x tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 8x menos 13. Então, eu vou fazer isso, olha. 4 vezes g de x somado com 3, isso é o f de g de x. Isso aqui tem que ser igual a quanto? Isso aqui tem que ser igual a 8x menos 13. Ok? Daqui, então, o que a gente vai concluir? Que 4 vezes g de x acaba sendo igual a 8x menos 13 menos 3. Tá claro o que eu fiz aqui? Só peguei esse mais 3 e passei para cá subtraindo. Passou então a ser menos 3. Bom, se 4 vezes g de x é 8x menos 13 menos 3, eu passo a ter então 4 vezes g de x igual a 8x menos 16. Menos 13 com menos 3, mantém o sinal, soma, menos 16. Aquele 4 que está multiplicando, o que eu posso fazer? Posso passar dividindo. Então eu passo a ter g de x igual a 8x menos 16 dividido por 4. E aí, como a gente está ali dividindo tudo por 4, se eu tenho 8x menos 16 dividido por 4, aí eu posso dividir o 8 por 4 e o 16 por 4. Isso aqui é como se fosse isso, né, gente? Olha. É como se fosse 8x sobre 4 menos 16 sobre 4. Concordam? Se eu tivesse o caminho contrário, olha, se eu tivesse isso. 8x sobre 4 menos 16 sobre 4. Não é uma subtração de denominadores iguais, eu não poderia manter o denominador e subtrair simplesmente os numeradores? Então pronto, agora aqui é como se eu tivesse feito o caminho contrário, é como se eu tivesse aberto ali aquela fração. 8x sobre 4 menos 16 sobre 4. 8x sobre 4 vai ter que dar 2x. Então vai ficar aqui, olha, o meu g de x vai ser 2x menos 4, certo? Descobri então qual é a minha função g. Ele tinha me dado a minha função f. Eu consegui descobrir qual é a minha função g. Ele quer fazer com que o f de x seja igual ao g de x. Então vou deixar indicado, olha, agora preciso fazer então que f de x seja igual a g de x. O que eu vou ter? F de x é o 4x mais 3. G de x é o 2x menos 4. E agora aqui é a resolução de uma equação de primeiro grau, né? Deixa a letra para um lado, joga número para o outro. Aquele 2x que está no segundo membro eu vou passar para o primeiro, subtraindo. Então eu passo a ter 4x menos 2x, que vai ter que ficar igual a menos 4 menos 3. 4x menos 2x vai ter que dar 2x. Então eu vou ficar com 2x igual a menos 7. Se 2x é igual a menos 7, é porque o x vai ter que ser menos 7 dividido por 2. Então, para que as duas funções sejam iguais, eu precisaria ter o x igual a menos 7,5. Só que aí nas alternativas ele não colocou o valor do x, ele coloca uma condição para o x. Então, é correto dizer que esse x igual a menos 7,5 é, por exemplo, um número natural? Isso está errado, né? Números naturais são números inteiros, positivos e podendo incluir o zero. Menos 7,5, além de ser negativo, não é número inteiro. Então a letra A está fora. Posso dizer que tem que ser um inteiro negativo? Não, aquele número ali não é inteiro. Apesar de ser negativo, mas os menos 7,5 não é um número inteiro. Perfeito? Letra C diz que tinha que ser um número racional positivo. Racional, o menos 7,5 é. Todo número que pode ser escrito como fração é considerado um número racional, mas ele não é um racional positivo. Então, o gabarito correto para essa, letra D, o número que nós acabamos de encontrar é um racional negativo, ok? Está feita essa então, que trabalhou com a noção de função composta, uma ideia importante. Verifique se aí do outro lado você entendeu todo passo a passo. Teve dúvida, volta, vai me acompanhar. E se estiver tudo tranquilo, tudo perfeitinho, me despeço de vocês por aqui. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Valeu!